Então tem agora uma entrevista muito interessante, né? Exatamente. Sobre o migrante. Exatamente, olha, nosso mundo, né, hoje está tão complicado aí, as pessoas às vezes não conseguem permanecer no lugar em que elas estão, porque precisam se locomover, precisam se movimentar para dar jeito na vida, né? Então, nós vamos fazer uma entrevista agora com o senhor Roberto Saraiva, né? Ele é o coordenador nacional da Pastoral dos Migrantes e celebrando a 38ª Semana do Migrante, nós iremos conversar com ele e saber um pouco mais de como é que acontece essa pastoral e como é que a gente pode ajudar também com isso, não é verdade? Maravilha. Então vamos lá. Seu Roberto Saraiva, bom dia para o senhor, como vai? Alô? Bom dia, Padre Hélio. Estamos bem, graças a Deus, com as bênçãos do Senhor, sempre nos acompanhando, e da Mãe Aparecida. Tá joia. Seu Roberto, é o seguinte, nós estamos celebrando aí a 38ª Semana do Migrante, né, de 18 a 25 de junho, né, no Santuário Nacional, e a gente gostaria de saber do senhor o que é essa Pastoral dos Migrantes, como é que ela acontece? O Serviço Pastoral dos Migrantes é um serviço da Igreja no Brasil para trabalhar com os migrantes, refugiados e apátridas. Nesse momento, agradecemos muito a todas as dioceses, paróquias, comunidades que abraçam os migrantes e refugiados nesse país afora. E essa é uma pastoral que acontece dentro dos 4 verbos do Papa. Há 38 anos, nós celebramos a Semana do Migrante e já celebrávamos esses 4 verbos do Papa, do acolher, promover, proteger e integrar. Ele acontece exatamente nessas 4 etapas desses verbos que o Santo Padre, desde que em Lampedusa, falou para todo o povo da Igreja no mundo sobre essa necessidade de sermos cada vez mais próximo desse migrante que sai de sua terra buscando novos caminhos. Então, as nossas equipes, formadas por religiosos, religiosas, leigos e leigas, em todas as dioceses, das congregações, de forma especial as escalabrinianas e os escalabrinianos, que são também motores dessa propagação do trabalho da pastoral com os migrantes, acontece desta forma, acolhendo em casas de acolhida, buscando regularizar todas as famílias dentro da documentação no Brasil, buscando ser intermediário num processo de inserção laboral, de inserção na sociedade, de ter acesso a políticas públicas importantes, sociais, feito Bolsa Família. Muitas vezes o migrante chega aqui, não fala português, precisa também de um curso de português. Então, em todos os espaços que a pastoral consegue adentrar, sempre é na ideia de promover o migrante. Por isso que a gente diz na pastoral que a pastoral do migrante sempre é um serviço também com o migrante. Ele precisa também estar à disposição para que a gente faça junto esse caminho no Brasil. Coisa boa. E olha, poderia falar um pouquinho para a gente por que é importante nós, enquanto igreja, continuarmos dando atenção aos migrantes, a essas pessoas, à pessoa em si, na pessoa humana. Por que nós, como igreja, precisamos e devemos manter, valorizar e dar importância para o migrante? Primeiro, que eu acho que a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo nos convida a sermos cada vez dia, a incorporar esse ser irmão, literalmente, né? Agora há pouco eu vi a matéria sobre os vicentinos, então cada um vivendo um carisma para ampliar isso. Em segundo lugar, eu acho que a gente precisa trabalhar a incidência dentro da nossa própria igreja, trabalhando mais essa incidência no sentido de promover o papel da igreja no acolhimento desses migrantes e refugiados, e também buscar que para fora, para a sociedade civil, a gente possa diminuir xenofobias, preconceitos que existem ainda com os migrantes. Eles sofrem muito isso na sociedade. Então, a nossa igreja tem feito um papel muito importante, para além, eu digo, da catequese específica, mas
de acolher de todas as religiões, de acolher de todos os credos e de dar a oportunidade para que eles se autopromovam. A ideia de que os migrantes sejam protagonistas de suas histórias. Não, o agente de pastoral deve ser um mediador para que esse caminho se concretize, sendo bênção na família, sendo bênção na casa de cada migrante nesse caminhada. Coisa boa. É lógico, né? A gente precisa ajudar as pessoas para que elas possam ser protagonistas, para que elas possam mudar a vida, né? E também dar continuidade com esse projeto, com essa pastoral, com essa forma de os torná-los mais dignos. E celebrando essa 38ª Semana dos Migrantes, poderia falar para nós um pouquinho da importância dela, o que ela significa e qual o impacto que ela quer causar com esse tema, né? Migração e soberania alimentar. Né? O que é essa semana, qual que é o enfoque que ela quer dar e qual a importância desse tema para a gente? Bom, a gente tem vivido, após a pandemia, uma situação bastante desafiadora de enfrentamento da fome. Nós voltamos à fome no Brasil de forma muito aguda e os migrantes não estão fora disso. Seja os migrantes internacionais, como também não podemos esquecer de falar dos migrantes locais. O Brasil, por sua dimensão continental, tem um grupo imenso de pessoas em deslocamento por várias razões, né? E tem os migrantes internos, que a gente também tem acompanhado em várias regiões. Migrantes internos por causa de trabalho em grandes obras e que depois as grandes obras se tornam, às vezes, abandonadas naquelas regiões e ficam em situação de fome. A gente, quando fala sobre soberania alimentar, a gente quer discutir o porquê da fome, né? Dar voz mesmo de comer. É importante a gente pensar em todos os temas que abordam, inclusive o tema bíblico, para que nós possamos superar a fome a partir de primeiro, conhecer a causa da fome e depois enfrentar a causa com ações sociais, com justiça, pensando em liberdade, pensando no direito de ir e vir de cada migrante, refugiado e apátrida. Então, superar a fome precisa passar por vários aspectos. Políticas públicas adequadas, precisa passar pelo aspecto da produção agrícola, né? Todo mundo sabe, mas às vezes se valoriza pouco, que a agricultura familiar é quem põe a comida na mesa do povo. E isso passa pela mão dos migrantes locais que vão para aquelas regiões. Então, nós temos vários aspectos a se enfrentar e se debater nessa Semana do Migrante. Pensar que em cada lugar a gente possa pensar por que estamos passando fome ainda, se nós somos um país agrícola, se nós somos um país que produz muita comida, e por que está faltando pão na mesa do povo. Como diria Scalabrini, para o migrante, pátria é a terra que lhe dá o pão. Então, os migrantes têm buscado saciar sua fome, mas querem buscar também ter fome de justiça, né? Nós precisamos ter fome de justiça. A justiça trará o pão junto com o trabalho. A Semana do Migrante nos desafia, e eu acho que todas as equipes estão abraçando esse debate, seja no debate do acesso à universidade, do acesso às políticas públicas, como também o acesso ao alimento. Não queremos... A fome, como disse o padre Alfredinho, a fome ela existe por falta de enfrentamento às desigualdades sociais. E diz que a fome também é um momento importante para que a gente enxergue no outro, né, o rosto de Deus. Né? Não para sermos simplesmente proselitistas, mas para que sejamos aqueles que promovem o migrante a buscar o seu alimento, a trabalhar, seja na terra, seja no labor, no mundo urbano, mas com dignidade, enfrentando o trabalho escravo, enfrentando o tráfico humano. Esses são desafios que a gente precisa... Então, quando tratamos da fome, não podemos tratar da fome só pela falta do pão na mesa, mas que a ausência desse pão na mesa tem uma causa muito mais larga, que precisa ser enfrentada para que a gente tenha pão em todas as mesas. Exatamente. E como é importante isso, né? Desenvolver essas políticas públicas, essa consciência e a consciência da participação, né? Então, você que nos acompanha aí pela Rede Aparecida de Comunicação, está nos vendo no Bênção da Manhã, você pode fazer parte, né? Entrar em contato aí com a
Pastoral dos Migrantes, entrar em contato com as redes sociais. Nós temos o Instagram, @Pastoral dos Migrantes, e temos o site spmnacional.org.br. Seu Roberto Saraiva, muito obrigado pela sua presença e a sua participação aqui conosco, né? Que essa semana possa ser muito abençoada. Deus abençoe você e abençoe a todos aqueles que fazem parte dessa pastoral. E vamos aí nos unir, somar forças para construir um mundo mais justo e fraterno. Muito obrigado, Padre Hélio. Muito obrigado, Daniela, pela oportunidade.